ICE prende um brasileiro condenado por crimes sexuais contra crianças. Em Massachusetts, uma mulher também brasileira processa o ICE denunciando detenções ilegal e violenta durante a abordagem migratória. E mais, o governo Trump tenta anular milhares de pedidos de asilo usando a chamada deportação para terceiro país. Uma medida que gera forte reação de entidades de direitos humanos. Enquanto isso, Donald Trump anuncia que vai triplicar o dinheiro pago a imigrantes que aceitarem deixar os Estados Unidos voluntariamente com um programa válido até 2026. Tudo isso e muito mais agora no Agenda 47. Olá, sejam bem-vindos ao Agenda 47, jornal dedicado a acompanhar de perto as principais ações do 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando os impactos diretos na vida das pessoas, dos imigrantes e da política americana. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Em todos os Estados Unidos e Canadá pela SPT SIC Internacional e também na nossa plataforma de streaming SPT Plus. Inclusive, agora mesmo, vou dar uma dica boa para você. Pega o seu telemóvel, você que está aí com o seu telemóvel agora, aponta para cá, para o canto da tela, aqui ó, tá aqui onde eu estou mostrando, apontou o telemóvel para cá, o celular, o cellphone, para todas as línguas aqui, né? Apontou para cá, você vai ser redirecionado para a SPT Plus. A SPT Plus é uma plataforma, gente, que tem muita coisa para você aproveitar e se divertir por lá. Tem notícias como a Agenda 47, tem notícias diárias em português Portugal, em português do Brasil, para que você fique bem informado. Tem séries, tem culinária, tem muita coisa para você aproveitar lá. SPT Plus, hein? Faça logo o download aí na sua loja da Apple ou na sua loja do Google. E você também pode nos ver pelo nosso canal no YouTube, Seabra Brazilian Television. Inclusive, estamos chegando, estamos ali na beirinha dos 13 mil inscritos. Faça o seguinte, no programa de hoje, vamos fechar os 13 mil hoje? Temos um compromisso aí com você que está assistindo e ainda não é inscrito? Se inscreva agora mesmo no nosso canal. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. Agentes do Departamento de Imigração dos Estados Unidos, o ICE, prenderam em Boston um homem de nacionalidade brasileira condenado por crimes sexuais graves contra crianças. A ação realizada no dia 19 de dezembro de 2025 faz parte de um esforço contínuo das autoridades federais para retirar das ruas estrangeiros com históricos criminais violentos, especialmente aqueles condenados por exploração e abuso de menores. Segundo relatos de moradores e fontes oficiais, o fugitivo foi capturado próximo a um cais na região metropolitana de Boston, escoltado por agentes federais e agora enfrenta processo de deportação para o Brasil. Casos como esse se intensificaram e ainda levantam o debate da segurança pública e a imigração nos Estados Unidos. Agora, um outro caso naquela região também. Uma portadora de Green Card entrou com uma ação judicial contra o ICE após denunciar uma detenção ilegal e violenta na cidade de Chelsea. Segundo o processo, Hilda Ramírez Sanan, residente legal nos Estados Unidos, há mais de 20 anos, foi abordada por agentes federais em frente a um tribunal e levada à força e detida junto com 2 filhos menores, ambos cidadãos norte-americanos. A denúncia afirma que Hilda não era alvo de qualquer ordem de prisão e apenas acompanhava um parente em uma audiência. O caso foi revelado pelo jornal The Guardian e reacendeu o debate sobre os excessos em operações imigratórias, especialmente em locais sensíveis como tribunais, levantando questionamentos sobre direitos civis e os limites legais das ações do ICE no estado de Massachusetts. O governo Trump intensificou nas últimas semanas uma ofensiva nacional para derrubar pedidos de asilo de milhares de imigrantes que ainda estão em processos ativos na Justiça de Imigração. A estratégia, segundo dados internos obtidos pela CBS News, é pedir que juízes encerrem os casos sem análise do mérito, argumentando que essas pessoas podem ser deportadas para terceiros países e não necessariamente para o país de origem. A ação teria atingido cortes em cidades como Atlanta, Nova York, Miami, Los Angeles, São Francisco e no Texas também, no estado do Texas. Advogados de imigração ouvidos pela CBS afirmam que o movimento cresce rapidamente e pode acelerar deportações e criar novas disputas judiciais sobre direito de defesa
e risco de perseguição de quem pediu asilo no país. O governo Trump triplicou, olha essa informação, antes era $1.000, agora triplicou para $3.000, o equivalente a R$16.700, o dinheiro dado a imigrantes indocumentados que deixem os Estados Unidos voluntariamente até o final do ano. A secretária de Segurança, Kristi Noem, descreveu o aumento como um ato de generosidade e voltou a ameaçar imigrantes ao dizer que eles devem aproveitar esse presente que está disponível até dia 31 desse mês e se autodeportarem, porque se não o fizerem, serão presos e não retornarão ao país. Em uma publicação nas redes sociais do Departamento de Segurança Interna, o incentivo de $3.000 é chamado de oferta de tempo limitado e de bônus para ir para casa para as festas, dando a entender que a casa do imigrante indocumentado seria seu país de origem. A publicação também contém um aviso, abre aspas, estamos riscando nomes da lista dos malcriados, não seja o próximo, fecha aspas. Cerca de 2 milhões de imigrantes indocumentados saíram dos Estados Unidos em 2025 via incentivos. O governo Trump prevê intensificar a campanha anti-imigração em 2026, apesar da queda de popularidade do presidente. O Senado dos Estados Unidos relançou nesta semana o DREAM Act de 2025, um projeto de lei bipartidário que propõe residência permanente e um caminho para a cidadania para jovens imigrantes trazidos ao país, ainda crianças, conhecidos como os Dreamers. A iniciativa foi apresentada pelos senadores Dick Durbin, do Democratas do Illinois, e Lisa Murkowski, republicana do Arkansas. No Durbin, descreveu que, com a sua última tentativa de aprovar a lei antes de se aposentar, o projeto surge em um contexto de reforço das ações imigratórias da administração Trump, que tem ampliado operações de deportação e pressionando o programa DACA, que protege temporariamente alguns beneficiários de remoção. Segundo o texto apresentado, jovens que chegaram ainda nos Estados Unidos como ainda crianças e cumpriram requisitos como estudo, trabalho legal ou serviço nas Forças Armadas poderiam obter a residência permanente e, posteriormente, cidadania americana. Organizações de direitos civis e de educação superior saudaram a proposta como uma chance de estabilidade e justiça para milhões de jovens que cresceram como parte da sociedade americana e agora podem se beneficiar. Uma grande operação do Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE, provocou o fechamento de 7 unidades da rede de restaurantes mexicanos Taco Giro, no sul do Arizona, após dezenas de prisões na última semana. O diretor de operações da rede afirmou que cerca de 10% dos funcionários foram detidos, o que fez com que a empresa encerrasse as atividades em cidades como Tucson e arredores, afetando clientes, trabalhadores e a economia local. Em uma nota, o ICE disse que a ação em 5 de dezembro cumpriu 16 mandados de prisão e busca como parte de uma investigação que, segundo a agência, envolve exploração de mão de obra e infrações imigratórias e fiscais, que resultou em 46 prisões em várias localidades. A presença de agentes federais nos restaurantes gerou protestos de moradores e ativistas, com confronto que incluíram spray de pimenta. A deputada federal Adelita Grijalva afirmou ter sido atingida durante a tentativa de obter informações sobre a operação. Versão, inclusive, contestada pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Milhares de novos recrutas do Exército dos Estados Unidos começaram a voltar para casa a tempo de um pouco do clima natalino. Os trainees que chamam, chegaram ao aeroporto internacional de Hartsfield Jackson, em Atlanta, na sexta-feira, dia 19 de dezembro, e receberam sacolas de presentes antes de seus voos de saídas para os devidos estados. When I get home, originally, I can't wait to see my dog. That's what I'm most excited for, but I'm probably going to go see my grandparents and see how they're doing, because I haven't talked to them in so long, and I know they're missing me, too. Put it away and go. Let's go. Put it away and go.
É, como dizem, né? Welcome back your home, né? Os servidores aí, a serviço, né, dos Estados Unidos. O governo Trump, através da Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, chamado FDA, aprovou na segunda-feira, dia 22 de dezembro, a pílula de perda de peso do laboratório Novo Nordisk, dando à farmacêutica dinamarquesa vantagem na corrida para colocar no mercado um medicamento oral fortemente e potente para o emagrecimento, enquanto busca recuperar terreno perdido para a rival, Eli Lilly. A Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos aprovou na segunda-feira a pílula de perda de peso da Novo Nordisk. O comprimido de 25 miligramas é feito com semaglutida, o mesmo ingrediente ativo dos injetáveis Wegovy e do Ozempic. A pílula será vendida sob o nome de marca Wegovy. Um estudo de fase avançada, com duração de 64 semanas, mostrou que participantes que tomaram 25 miligramas de semaglutida oral uma vez ao dia perderam, em média, mais peso corporal do que aqueles que receberam placebo. A pílula foi aprovada para controle crônico do peso em adultos com obesidade ou sobrepeso e pelo menos uma condição de saúde relacionada. Isso amplia o grupo de pacientes em um momento em que os custos de saúde relacionados à obesidade estão aumentando. A novidade pode ajudar a abrir caminho para dezenas de milhões de pacientes ainda não atendidos em um mercado global, que tem previsão de valer cerca de 150 bilhões de dólares por ano na próxima década. A aprovação pode ajudar a impulsionar uma virada para a Novo após um ano turbulento, com queda das ações e alertas de redução de lucro. O Wegovy injetável enfrenta desaceleração nas vendas em meio à competição intensa com a Eli Lilly e a pressão de versões manipuladas. Após o anúncio da aprovação, as ações da Novo saltaram 8% e as da Lilly caíram 1%. David Moore, vice-presidente executivo das operações da Novo nos Estados Unidos, disse que o fato de ser uma pílula diária pode aumentar o interesse e a adesão ao medicamento. Analistas afirmam que os comprimidos podem representar cerca de 1/5 do mercado até 2030. Essa questão dos emagrecedores, das canetas emagrecedoras, das injeções, até o Donald Trump tomou, ele até disse um tempo atrás aí, alguns dias atrás que tomou, perdeu aí cerca de 14 quilos, e isso é bom, né? Traz saúde, porque aí regula aí aquela sua ansiedade, vontade de comer compulsivamente, e isso é um avanço na medicina, eu fico muito feliz quando vejo, estava comentando até em off aqui com minha colega, a jornalista Beta Marques, está aqui no estúdio, a gente estava conversando, que eles fazem essa pesquisa e isso traz com certeza aí uma seriedade para a busca da qualidade de vida e para a saúde. Parabéns por esse novo medicamento estar chegando e tomara que chegue com preços acessíveis para toda a população. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou ontem e na manhã de hoje uma nova remessa com milhares de novos arquivos do caso Jeffrey Epstein. Mais de 30 mil novos documentos sobre investigações contra o bilionário estavam disponíveis hoje no site do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Em um desses documentos, um grande grupo brasileiro é mencionado em um depoimento ao FBI. O conteúdo trata de pessoas que podem ter sido levadas como possíveis vítimas para encontros sexuais, inclusive menores de idade. Grande parte do material está tarjado, o que impede a identificação de pessoas envolvidas ou a compreensão integral do contexto. Segundo o documento de um dos depoimentos, uma pessoa que é citada como G, possivelmente Epstein, teria imposto critérios sobre as meninas que eram apresentadas a ele, afirmando que não queria Spanish or Dark Girls, aparentemente se referindo a mulheres latinas e pretas. Em outra parte do relato manuscrito, há uma menção a alguém que teria acabado de vir do Brasil e era modelo, e uma anotação que dizia que a jovem estava vivendo com a mãe aos 13 anos de idade e saiu de casa aos 14. O relato fala também sobre a idade das meninas, com uma preferência de Epstein por menores de idade. O prazo para a publicação de todos os documentos relativos ao caso Epstein expirou na última sexta-feira.
Nos últimos dias, o Departamento de Justiça americano foi acusado de reter informações e criticado pela oposição democrata, devido à lentidão na divulgação, além de censura de documentos. Epstein foi acusado de abusar de mais de 250 menores de idade. O caso voltou a ganhar destaque neste ano com o vai e vem do presidente Donald Trump sobre a liberação dos arquivos. E olha, nessa época de Natal, no final do ano, esses arquivos vão sendo liberados pelo DOJ, que é o Departamento de Justiça americano, e todas as redes de televisão estão publicando exatamente o que a gente mostrou aqui, principalmente as redes de TV americana. Então a gente está em cima disso, estamos com o olhar acompanhando isso. São muitos arquivos, são milhares de arquivos, são mais de 300 mil, eu acho que são mais de 300 mil, eu ouvi falar que são mais de 300 mil já em outra reportagem de uma TV americana. E nós vamos mostrando aqui em língua portuguesa para você, mesmo após a nossa pausa do Natal, com certeza vai sair mais coisas e nós vamos continuar desdobrando esse assunto. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na segunda-feira a criação de uma nova classe de navios de guerra batizada com o seu próprio nome, a chamada Trump Class, que farão parte de uma frota ambiciosa, a frota dourada da Marinha Americana. Segundo Trump, os barcos serão maiores, mais rápidos e até 100 vezes mais poderosos do que qualquer navio de guerra já construído pelos Estados Unidos, com sistemas avançados como lasers, mísseis hipersônicos e capacidade nuclear, começando com o USS Defiant e podendo chegar até 25 embarcações. O anúncio foi feito em Mar-a-Lago, na Flórida, ao lado de altos oficiais, no momento em que o governo intensifica a pressão geopolítica no Caribe e revisa suas prioridades militares. A iniciativa quebra tradições históricas ao nomear navios em serviço ativo com o nome do próprio presidente, que no caso ainda está em serviço e exercendo o cargo de presidente dos Estados Unidos. Vamos agora para a capa do jornal Brazilian Times, que traz notícias aí para a nossa comunidade. Vamos lá, diretor? Coloca aqui, por favor. O jornal Brazilian Times traz uma notícia que nós demos com exclusividade aqui na semana, no começo, que foi o mineiro que é considerado que estava desaparecido pela família, foi deportado dos Estados Unidos e ao tentar chegar lá no Brasil, tentou matar a mãe. O Júnior Pena deu uma entrevista pra gente. Se você não viu ainda, corre nos jornais anteriores, nas edições, e você vai assistir uma reportagem muito interessante. Brasileiro envia mais uma carta à Casa Branca e já soma 3.282 apelos pela legalização de imigrantes trabalhadores. Eu conheço esse brasileiro, ele escreve para os presidentes pedindo legalização, aquela coisa toda. E essa é a capa do jornal Brazilian Times, é a única que temos hoje, né? Já estamos aí em véspera de Natal, as coisas já vai andando mais devagar, até notícias para hoje, para a gente buscar notícias e selecionar notícias para vocês. Hoje aqui foi osso, mas amanhã também temos jornal, talvez um pouco menor, mas não vamos deixar de estar junto com vocês, tá bom? Continue se inscrevendo, como eu disse, falta bem pouquinho, gente, pra gente chegar a 13 mil inscritos. Vamos bater esses 13 mil antes do Natal, vamos? Vamos lá? Falta bem pouquinho, acho que falta 13 ou 14 pessoas. Indica aí para quem ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like se você gostou do conteúdo. Se não gostou, deixa o dislike, mas fique inscrito. Não deixa de se inscrever, não. Comenta qualquer coisa lá e, principalmente, depois ativa o sininho das notificações para você receber uma notificação da plataforma do YouTube quando chegar um vídeo novo. Logo mais às 7 horas da noite estarei de volta aqui ancorando o Brasil News, trazendo as últimas notícias do Brasil, dos Estados Unidos, do mundo. Fiquem ligadinhos. Seabra Brazilian Television, SPT Plus, SPT Television e SIC Internacional. Aqui a gente tem um encontro marcado com vocês. Até mais tarde.